Fala aí, moçada! Beleza, beleza? Beleza, beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui deste nosso canal. Antes de tudo, eu gostaria de incentivar vocês a terem uma formação melhor. Antes de lançarmos algum curso efetivo e antes de efetivamente nós oferecermos um produto digital assíncrono, ou seja, um produto digital feito com aulas particulares, eu achei de excelente tom a gente pegar e oferecer aqui um programa de aulas particulares e mentorias. Para que você, aluno do ensino médio, do ensino superior ou da vida, aproveite aqui um processo de educação personalizado, tá bom? Eu sou o Otávio, o seu professor de hoje, de amanhã e de sempre, e eu gostaria de alegremente te dar boas-vindas aqui no canal. Bom, continuando com o que nós estávamos vendo ontem, na verdade, né? Ontem foi o dia que eu comecei a ver a majestosa obra de Charles Baudelaire. Quem foi Charles Baudelaire? Conforme vimos na aula passada, Charles Baudelaire foi um poeta francês do século XIX, que, mais do que somente um poeta, foi um gênio da estética. Ele foi um dos grandes precursores, fundadores da estética enquanto uma disciplina filosófica. É evidente que ele não era um esteta por si. Então você não vai ver na obra do Baudelaire nenhum tipo de doutrina filosófica sobre aquilo que é o estético, mas sim você vai ver manifestos, manifestos esses que alimentam este ramo da filosofia e permitem com que a estética seja construída como uma disciplina filosófica, não tão somente como algo que é uma crítica à arte, como algo que é uma van relapsée, uma bavardage, uma comentaria, né? Uma comentarização daquilo que é a obra de arte. Beleza? Então a gente está vendo O Pintor da Vida Moderna, que foi uma obra de 1863, lançada em 3 fascículos no jornal Le Figaro, e a gente está analisando esta obra. Antes de começarmos efetivamente a nossa aula, eu quero fazer um recap. Em livre tradução, eu adoraria fazer uma recapitulação. Então vamos lá para a nossa recapitulação. Hoje os meus slides estão aqui no Good Notes. Good Notes, Good Notes, Good Notes. Boas notas? Não. Good Notes. E então, vamos lá. E eu vou fazer aqui para vocês uma recapitulação muito legal. O que foi que a gente viu foi o seguinte. É que para o Baudelaire, para o Charles Baudelaire, Baudelaire, para o Charles Baudelaire, o belo tem uma dupla composição. Então este belo tem uma dupla composição. Por um lado, o belo ele vai ser eterno. Eterno? Isto, eterno. Ou seja, existe um conceito compartilhado de belo entre as diferentes gerações. Então a gente vai ter um conceito compartilhado de belo durante as várias gerações, e este conceito ele é imutável. Então, a gente vai ter ali um conceito de belo que ele é permanente dentro das obras de arte. Aquilo que a gente sempre vai buscar dentro de um determinado objeto artístico. Por outro lado, nós temos também aquilo que é a instância contingente do belo, a instância transitória do belo. O que seria essa instância transitória do belo? É a instância circunstancial. O que seria então essa instância circunstancial? Seria justamente nós observarmos o Jonas Skulbach em detrimento de Apolo de Belvedere. Jonas Skulbach emana conceitos
da nossa cultura, emana conceitos dos nossos tempos. Nós não conseguimos conceber uma ideia de belo sem evocar e analisar o indivíduo com base nestes conceitos dos nossos tempos. Então eu não posso pegar e importar de uma forma bizarra, destrilhando a minha obra do trem da modernidade, trazendo valores que são de outras épocas. Então, quando a gente vê o belo, então ele vai ter duas instâncias. Ele vai ter, por um lado, uma instância que ela é eterna. Ela é o quê, professor? Ela é o quê? Eterna. Eterna? Isso, eterna. E ele vai ter uma outra instância que é transitória. E aí, para o Baudelaire, o que acontece a gente vai ter que o belo ele é composto tanto da parte eterna como também da parte transitória, tá? E a gente viu isso na nossa aula passada, que isso daqui era uma das principais teses uma das principais teses do pintor da vida moderna, que foi a obra que a gente estava analisando. E justamente por sê-la, a gente precisa considerar isso como sendo um dos arcabouços, um dos conjuntos de teorias que constrói ali a obra baudelairiana, tá bom? O que mais a gente pode ver dentro da nossa aula passada? A gente viu que existem várias formas da gente observar o mundo e várias formas da gente observar a vida vivida. Para o Baudelaire, a forma mais artística e aquela que mais aproxima o pintor de ser o verdadeiro pintor, que no caso ele fazia uma análise do Monsignor G, que era Constant Tanguy, que era um cronista da época que desenhava croquis de costumes. O que eram croquis de costumes? Ele andava ali pela cidade, ele entrava dentro de um determinado trilho de trem, por exemplo, e aí, dentro do trilho de trem, não, dentro do trem, e aí ele desenhava o que ele estava vendo. Ele analisava, ele via, ele contemplava, ele se entregava com aquilo que ele estava dentro. E aí ele fazia um processo que era chamado de esposamento com a multidão. Eu vou até escrever aqui, ó. Ele se esposamento com a multidão e com os costumes. Esposamento, Monsignor G que fazia isso, tá? O que seria isso? Ele se misturava, ele se fundia com a multidão e com os costumes e absorvia dentro da sua obra de arte aquilo que a multidão e os costumes apresentavam. Por que isso é importante para um pintor? Para que a gente consiga extrair aquilo que há de transitório na obra de arte. Para que a gente não tão somente transforme a obra de arte num replicacê do eterno, que já foi colocado ao longo de todo o percurso histórico. Então, a obra de arte verdadeira, aquela obra de arte que, portanto, encarna o belo, é uma obra de arte que nem o Constant Tanguy fazia, que tem um esposamento com a vida cotidiana. E aí ele faz ali um cotejo, ou seja, uma comparação entre o sujeito que turista, ou seja, que extrai algo da cidade, o sujeito que ultrapassa a cidade, aquele sujeito que é o passante, aquele sujeito que está se locomovendo na cidade e está tentando chegar em algum lugar, está tentando chegar do ponto A até o ponto B, e aí ele observa a cidade como se ela fosse um obstáculo a ele, e aí ele coloca uma outra figura que é o flâneur. O flâneur é aquele sujeito que ele anda pela cidade fazendo uma flânerie e ele se esposa e se junta com a multidão no momento em que ele anda pela cidade de uma forma sem destino. Ele anda sem absoluto destino nenhum, prestando atenção nos nuances que a vida prática tem a oferecer. Para o flâneur, portanto, a contemplação quase sacral do universo, ela é fundamental para que ele consiga absorver a realidade do mundo vivido. E é isso que é o grande fundamento da flânerie, e é isso que é o grande fundamento e a grande base que evoca ali o pintor da vida moderna, principalmente durante essa primeira parte. Agora a gente vai continuar essa primeira parte até a gente terminar, e aí a gente vai entrar dentro do conceito de modernité. O que seria a modernidade que configura o pintor da vida moderna?
O que seria este conceito de modernidade que o Baudelaire está usando ao longo de toda a sua obra? A gente vai ver isso hoje. Tá bom? Alguma dúvida até aqui sobre a aula passada? A gente viu tudo isso daqui na aula passada. O artista como convalescente, e aí ele usa o Flaner, justamente pelo fato de que a gente está convalescente, tal como um doente. Um doente ele vai lá e retoma o espanto com o mundo. Ó, eu até coloquei aqui, ó. Ele retorna ao mundo quase após perdê-lo. Então o artista, ele precisa ter esta característica, certo? Ele precisa ter a característica de poder voltar a se interessar pelo mundo. E é isso daqui a grande característica que faz com que o artista seja relevante, certo? E faz com que o flaner seja um dos conceitos chaves pelos quais o Baudelaire define esse corpo conceitual que ele chama de o pintor da vida moderna. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas, vamos continuar então. Então, seguindo aquilo que nós estávamos vendo, agora a gente pode finalmente adentrar a uma figura, que é a figura do infante, que é a figura da infância. Mas meu Deus do céu, mas meu Deus do céu, mas meu Deus do céu, por que que o Baudelaire usou essa figura da infância? Justamente para que ele consiga fazer uma definição do que é o gênio. O gênio, certo? E eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá. O gênio não é senão a infância reencontrada à vontade. A infância adotada agora, para se exprimir de órgãos viris e do espírito analítico que lhe permite ordenar a soma de materiais involuntariamente acumulados. Então, destrinchemos aqui este conceito de infância. Vamos destrinchar esse conceito de infância, essa infância regressa, esta infância reencontrada à vontade aqui, que o Baudelaire está falando. Primeiramente, esta infância reencontrada, ela não é uma regressão ao passado, tá? Então, isso daqui é muito diferente daquilo que seria quase que um nervo lúdico, né? Que muitas pessoas têm. O que é um nervo lúdico, professor? Meu Deus, que porcaria é essa que você está falando, cara? Bom, um nervo lúdico, ele é justamente aquela vontade que a gente tem, ou aquela nostalgia que a gente tem de voltar ao ambiente da infância. Porque na infância, por exemplo, a gente não tinha uma série de obrigações, a gente não tinha uma série de questões, a gente não fazia muitas coisas. Então, dado que a gente não fazia, não tinha nenhum desses problemas, a gente gostaria de retomar a infância e resolver alguns problemas que poderiam ser resolvidos, que na verdade não precisariam ser resolvidos se você fosse uma criança. Isso daqui é o tal do nervo lúdico. Quando Baudelaire ele vai lá e trata o gênio como um infante que se reencontra à vontade, aquele infante que encontra a infância à vontade, aquele sujeito que consegue reencontrar essa infância à vontade, ele não está se referindo a uma nostalgia, ele não está se referindo a uma infantilidade, mas sim ele está se referindo a uma palavra que ela é muito cara à prática médica, que é o quê? A anamnese. A recuperação, a anamnese é relembrar, certo? A recuperação de uma intensidade perceptiva que o sujeito perdeu. Então, a anamnese, a gente reencontra o que o paciente tem a dizer na anamnese médica. E o Baudelaire, ele sugere que o gênio é aquele que consegue fazer esta anamnese. Ele é aquele sujeito que consegue fazer uma recuperação de uma intensidade perceptiva, ou seja, de uma intensidade da sensibilidade que ele outrora já teve quando era criança, e que o hábito, o cotidiano, a vida corriqueira tirou. Quantas vezes nós mesmos não passamos pela vida absolutamente cegados? Quantas vezes a gente não vai lá e a gente se esquece do que a gente está vivendo pelo pelo automatismo cotidiano que nos assola? É isso que o Baudelaire chama de infância reencontrada. Essa diminuição do automatismo e esse aumento de uma percepção frugal que absorve os frutos límpidos deste mundo. Então, isso é a grande beleza. Então, quando uma criança, por exemplo, ela vê o mundo, tudo é novo, porque para ela não existem categorias prévias. Uma criança, por exemplo, ela não tem
como literalmente conceber algo como dado, simplesmente pelo fato como algo como pré-existente, simplesmente pelo fato de que aquele algo já não foi dado para ela. Então ela tá sempre vendo tudo, ela tá sempre se impressionando com tudo, tá sempre tendo aquela sensação de novidade com as coisas. Por quê? Porque para ela tudo é uma novidade. Mas à medida que a gente vai vivendo mais, nada vai sendo mais novidade, vai tudo sendo velhiedade. Nossa, aquele rodízio do bovinos, pá, me destruiu, pai. Então, vai tudo sendo velhiedade. Então, à medida que a gente vai avançando dentro da nossa vida, a gente vai perdendo essa brilhante capacidade que a gente tem de retomar, na verdade, de tomar coisas, de apreender coisas, de pegar coisas como novas, de se impressionar com a magnitude de uma lâmpada, de um arroto ou de qualquer coisa que seja. Certo? Então, quando uma criança vê, por exemplo, uma árvore, certo? É, não é que ela é mais uma árvore, ela é a árvore. Uma criança, ela vai lá, ela vê a árvore, ela é a árvore, certo? E aí, cara, essa infância recontada, ela está à vontade, à volonté. O que isso significa? Isso significa uma certa disciplina, certo? Uma certa decisão do artista de simplesmente observar o mundo como uma criança, tá? Ele treinar este órgão analítico de uma criança que muitas vezes a gente acaba atrofiando por não usar mais. O que eu estou querendo dizer com isso? O artista ele precisa reencontrar a infância, então voltar a se espantar, então o espanto precisa ser retomado, e além do espanto precisar ser retomado, esse espanto precisa ser regularizado, certo? Então esse espanto precisa ser regularizado, deliberado, o artista tem que tomar essa decisão por querer, porque ele simplesmente gostaria de tomar essa decisão. E é isso que é muito importante. Porque quando a gente toma como princípio que a nossa vida é automática, a gente simplesmente não se obriga a reparar nessa vida, porque não faz parte da gente, não faz parte das nossas obrigações, não faz parte do nosso corpus utilitário, e é isso aí, certo? Então não é simplesmente um romântico que diz assim: "Ai, meu Deus, eu sou um sensível a partir de agora". O artista ele precisa ter um trabalho, uma conquista para retomar tudo isso daqui, tá? Então essa questão do trabalho aqui, ó, desta conquista, desse trabalho, dessa ausência desse esse espantoneísmo romântico, ele tem que acabar, tá? É uma coisa que marca, na verdade. A ausência do espontaneismo romântico é uma coisa que tem que marcar a prática do artista da vida moderna. Do artista que procura, com genialidade de todos os gênios, absorver a vida prática e amar aquela vida prática. E o que são estes órgãos viris do espírito analítico aqui, ó? Órgãos viris do espírito analítico. É justamente a capacidade de ordenar o que foi recebido. Capacidade de ordenar o que foi recebido. O que é isso que você está falando? É simplesmente o seguinte: a pura percepção sem forma, assim, você vai lá, você observa uma árvore, nossa, que árvore linda, olha os frutos dessa árvore, meu Deus, que legal esta árvore, não sei o quê. Aí você vem aqui, você apreende todas essas coisas com a maravilha e com o vislumbre de uma criança. Só que você não ordena tudo isso. Você não tem capacidade de fazer uma síntese do que você viveu, certo? Então a criança, ela percebe tudo. Essa é a diferença entre a criança e o gênio baudelairiano. É que a criança, ela percebe tudo. Mas ela não tem lucidez. E o gênio baudelairiano? Ele percebe tudo. Mas ele tem a lucidez e a capacidade de transformar a sua percepção em algo que seja frutífero para os seus pares, para a sua existência e para tudo aquilo que compõe a vida cotidiana, certo? Isso é muito importante a gente notar. Então, o gênio baudelairiano é o quê? É uma soma entre uma percepção intensificada, ou seja, um vislumbre do mundo e uma composição deliberada, beleza? Uma composição deliberada. Então esse sujeito ele vai vislumbrar o mundo, essa daqui é a parte infantil, essa daqui é a parte kids do rolê, essa daqui é a parte menos 18, certo? E essa daqui, ó, é a parte mais 18 do rolê. Essa daqui é a parte da sacanagem filosófica. Isso daqui é a parte da
Pontaria da sacanagem pura, da mais pura e mais simples sacanagem filosófica, que é o quê? A gente conseguir pegar e ter a lucidez capaz de permitir com que a gente absorva, conceitue, componha coisas a partir do que a gente vivenciou no mundo, tá? É posé la foi, é posé de la foi. E é por isso, então, que o Baudelaire descreve o Monsenhor G, que era o Constanta. Eu já falei um milhão de vezes, eu não vou mais falar que é o Constanta Gui. O Monsenhor G mergulhando na multidão noturna de Paris, como quem mergulha num reservatório de eletricidade, num reservatório de energia, num reservatório de construção. Para o perfeito Flaner, para o observador apaixonado, é um imenso gozo eleger domicílio no número, no ondulante, no movimento, no fugitivo e no infinito. Eleger domicílio no fugitivo. Pensem nessa contradição. Domicílio é a permanência, é o completo sedentarismo. O fugitivo é o completo nomadismo. Então, o Flaner faz sua casa no que está na passagem, no que está no transitório. Esta é a casa do Flaner. É o transitório. Ele não tem raízes em um lugar. Ele tem raízes, na verdade, no seu modo de olhar. Então, ó, a única coisa que é verdadeiramente uma raiz pro Flaner é o seu olhar pontiagudo, é o seu olhar diretivo, é o seu olhar direcionado e perspicaz, capaz de absorver o mundo de uma forma tão intensa, tão perfeita, tão absurda, que ele representa o mundo na sua obra. Ele representa a figura dos tempos na sua obra. Eu vou repetir. Eu vou repetir. O verbo esposer, desposar, ele é deliberadamente um verbo nupcial. Eu já falei isso para vocês. O artista ele não observa a multidão como um mero sociólogo, como alguém que vai lá e está por fora da multidão, analisando cada uma das vicissitudes, cada uma das viradas, cada uma das chaves que fazem com que essa engrenagem funcione. Não, ele se casa com ela, ele participa dela, ele se dissolve com ela. Ele é a água do álcool da multidão. Para depois, a partir dessa perfeita fusão entre o eu artístico e o multitudo do resto, ele conseguir entregar e emergir com as imagens daqueles costumes. Então, o Constant Tanguy, por exemplo, ele está fora de casa. E, no entanto, se sente em toda parte em casa. Ele vê o mundo, está no centro do mundo e permanece escondido. Isso é muito importante, esse escondido no mundo. Porque permanecer escondido no mundo, isso quer dizer que ele vai entrar dentro da massa. Imagina um bolo aqui, imagina um bolo aqui. Imagina que você é uma molécula dentro do bolo, certo? Isso aqui você é uma molécula dentro do bolo. Você está observando o bolo como sendo parte da massa do bolo, certo? Parte da massa do bolo. E assim você vai conseguir entender como é que funciona todo o paradigma estrutural que compõe este bolo, certo? O bolo ele é puramente composto por um paradigma estrutural aqui. Ele é puramente composto por isso. Agora, se você for um artista péssimo, o que você vai fazer? O que você vai fazer é você vai ficar olhando o bolo aqui de fora. Oh, meu Deus, o bolo, 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 bolo. Então você tem duas visões de um artista. Você vai ter a visão daquele artista que só olha o bolo de fora e você vai ter aquela visão daquele artista que está dentro do bolo, entendendo o bolo por dentro, tal como o bolo o é. Isso é a beleza do pintor da vida moderna. Tá? Então a gente termina aqui o que nós começamos na última aula. A gente termina aqui esta primeira parte da obra de Baudelaire, que é essa conceituação básica e essa figuração básica daquilo que ele observa como sendo
a ideia como sendo a construção do que é o belo, do que é tudo isso daí. Beleza? Então agora a gente pode finalmente continuar com o conceito de modernité, com o conceito de modernidade. O transitório, o fugitivo e o contingente. A metade da arte que nos compete habitar. É isso que é a modernidade. A modernidade é esse trinômio entre o T, o F e o C. TFC, TFC, trígono franciscano cabal? Não. Transitório, fugitivo e contingente. Então, a modernidade é tudo aquilo que a metade contingencial da arte faz com que nós precisamos habitar. É aqui que a gente habita. A gente habita na modernidade. A modernidade, pegando estes conceitos de transitório, fugitivo e contingente, a gente pode dizer que é o local onde habitamos. Isso daqui é a modernidade para o Baudelaire. Tá? Então, chegamos aqui à definição que talvez seja a mais famosa do ensaio. Mas antes da gente ler, eu preciso dar uma advertência para vocês. Tá? Quando Baudelaire ele diz modernidade, você que não vai entender, eu acho que às vezes a gente tem certa dificuldade de entender certos contextos, certos assuntos, mas eu sei que talvez você não entenda, e é normal, porque muitas pessoas não entendem também. Mas eu vou te pedir para que você preste atenção aqui. Modernidade para o Baudelaire, ele não está falando da era moderna, do ChatGPT, certo? Ele não está falando também do Renascimento e do período que vai do Renascimento até 1789, que teve a Revolução Francesa. Ele não está falando entre 1483, que foi a queda do Império Turco-Otomano, e a tomada de... Mentira, foi a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Ele não está falando disso, e ele desse período que compreende esse evento que eu citei, e a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, ele não está falando disso. Dessa modernidade no contexto histórico, que numa perspectiva estruturalista que a história vem trazendo, sempre é colocada, né? A antiguidade, a modernidade, o medievo, a modernidade, e agora a contemporaneidade. Não, ele não está querendo dizer isso, tá? E ele também não está querendo dizer chat GPT, modernização tecnológica. Ele não está querendo dizer isso. Modernidade para o Baudelaire é um conceito estético e existencial. Por quê? Porque é uma qualidade do presente enquanto é o presente. Toda época tem necessariamente a sua modernidade. Porque é o presente, é a qualidade de ser o presente. É a qualidade de ser aquele momento no espaço de tempo em que a gente está vivendo aquele determinado período. Então, modernidade, por exemplo, para um cruzado do século XIII, é as cruzadas, é aquele contexto das cruzadas, é aquilo que é a modernidade. Modernidade para um sujeito do século XIX é o que o Baudelaire estava vivendo. Modernidade para um brasileiro enfim, do governo Dutra é um carro, sei lá, cara, é o fim do Getúlio Vargas. É aquilo que é modernidade, é a vida em que está sendo vivida naquele momento presente, é a vida que se deslinda naquele determinado fluxo de momentos presentes. É a estética da sobreposição de momentos presentes dentro do momento presente em que está acontecendo o momento presente. Nossa, mas por que você está falando assim? Que coisa esquisita. Porque brincar com as palavras faz parte da atividade didática. Eu acho que a gente conseguir expandir um termo contextual dentro da modernidade da aula é belíssimo. É de uma beleza absurda. Eu sinto um prazer inenarrável de estar falando isso. Essa estética do presente enquanto presente em si mesmo. Perfeito, isso é uma definição de modernidade.
Eu sei que pode ser uma definição mais langarosa, mais gordurosa. Eu sei que a definição de modernidade enquanto o local onde nós habitamos, local no sentido de locus, a posição sócio-histórica, cultural, geográfica que está acontecendo aquele determinado processo artístico, é uma definição muito mais direta e muito mais precisa. Mas a estética do presente enquanto presente é uma definição filosófica ideal, é uma definição filosófica que carrega consigo a fundamentação do que é a ideia do estético e do que é a ideia de modernidade para o Baudelaire. Então, eu vou ler aqui, eu já falei para vocês e eu vou repetir que a modernidade c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, le moite de l'art dans l'autre moitié de l'éternel immutable. A modernidade é o transitório, o fugitivo, o contingente, a metade da arte, cuja outra metade é o eterno imutável. Então vamos analisar palavra por palavra. Palavra por palavra, cara. Isso aí, palavra por palavra. Vamos lá. TFC, transitório, fugitivo e contingente. Transitoire, fugitivo e contingent. Vamos lá. O transitório, tá? O transitório é o que está de passagem. É aquele tempo como fluxo, não como uma estrutura. É uma condição puramente neutra, certo? É uma condição ali que as coisas passam. É o instante que está passando. Isso daqui, ó, é o tal do ΔT, que os físicos tanto colocam. É o tal do ΔT aqui, ó. É o tal do ΔT. Isso daqui é o transitório, certo? É o ΔT. Isso daqui é o deslocamento do tempo. É o deslocamento, a variação temporal. Ok? Deslocamento temporal. Então, isso daqui é um processo ergódico. Ele é um processo variável. É um processo aleatório, um processo dinâmico, um processo explosivo, de certa maneira, e é um processo diferencial. Para quem aqui já estudou matemática, vai entender tudo que eu falei, para quem não estudou, ignore. E agora, fugitivo. O fugitivo. O fugitivo é o que foge ativamente. E é aqui onde tem a nossa intensificação da vida artística, tá? É aqui. Porque o fugitivo, ele não apenas passa. O fugitivo, ele foge. O fugitivo, ele foge. Ele foge de uma forma ativa. Ele não espera. Ele resiste à captura. Se você hesita, ó, ele já foi. E o contingente? O contingente é o golpe final. O contingente em filosofia, é o oposto daquilo que é necessário. Dentro da filosofia atomista, por exemplo, a gente tem o conceito de uma causa necessária e uma causa contingente. Uma causa necessária é uma causa sem a qual uma outra coisa aconteceria. E uma causa contingente é uma causa paralela à causa necessária, que adiciona algum grau de complexidade à explicação da coisa que aconteceu, mas que, de certo modo, acaba por não ter importância explicativa realmente nenhuma. Então, a grande questão do contingente é o seguinte: é o que poderia não ser. Beleza não precisava existir. O belo é puramente contingente. O fato dessa tarde aqui que eu tô falando ter uma determinada luz, dela ter um rosto, de uma expressão ter um jeito, cara, nada disso era necessário. Tudo isso poderia não ter acontecido ou poderia ter acontecido de um jeito diferente. Mas você extrair da modernidade estas coisas que aconteceram de uma forma diferente é belo. Vocês percebem esse crescendo ontológico do que passa, certo? Do que foge e do que poderia sequer existir, certo? E é exatamente isso que torna o belo precioso. Porque o belo, ele não é utilitário. O belo, ele tem que ser absorvível, ele tem que ser quase que uma esponja desses processos de transmutação do mundo. É isso que é a grande questão. A beleza do mundo está onde? A beleza do mundo está justamente no fato de que o mundo vai mudar.
A beleza do mundo está justamente no fato de que, apesar destas mudanças, o mundo está ali para ser aprendido pelo artista. Então, o mundo que não é aprendido pelo artista, o mundo que não é aprendido pela nossa vida cotidiana, tudo bem, ele é transitório, ele é fugitivo, ele é contingente, certo? Ele é moderno. Ele não tem nada demais dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente deixa de aproveitar essas coisas, a gente deixa de levar em consideração a modernidade. E deixando de levar em consideração, portanto, a modernidade, a gente vai acabar com este processo aqui, que é o transitório para o fugitivo para o contingente, certo? A gente vai esquecer esse processo aqui que está acontecendo. Beleza? Beleza? Então, a grande coisa que o Baudelaire chega como conclusão fundamental aqui é o fato de que cada época tem a sua beleza e que cada beleza é necessariamente irrepetível. Isso é uma consequência imediata do conceito de modernidade, ou seja, do transitório, do fugitivo e do contingente. Isso é uma consequência imediata, uma consequência imediata, uma consequência uma consequência imediata, uma consequência uma consequência imediata. Chega, chega, por favor, chega, professor, chega, 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 eu não aguento mais, é uma consequência imediata, tá bom. Beleza, eu entendi que você aprendeu, mas é uma consequência imediata do conceito de modernidade, certo? Vou ler. Houve uma modernidade para cada pintor antigo. Então, para cada pintor antigo, houve uma modernidade. A maioria dos belos retratos que nos restam dos tempos anteriores estão revestidos de vestimentas da sua época. Eles são perfeitamente harmoniosos, certo? Então houve uma modernidade. Quando Rafael ia lá e pintava a escola de Atenas com base nos valores clássicos, ele observou ali os valores, com base no, ele observou a realidade do mundo. Então ele pegou daquele eterno, ele pegou o eterno, que era a escola, Atenas e os filósofos, e adicionou nisso a modernidade. Ele adicionou nisso o peso dos costumes, as vestimentas da época, o jeito de se pensar de cada época. Ele adicionou o Jonas Skuback da época para conseguir fazer o modelo platônico dele. E é isso que é importante. Você conseguir adicionar o Jonas Skuback da sua época para conseguir fazer um modelo interessante. Tá bom? Isso é fundamental. Porque o Baudelaire, então, ele não opõe o antigo ao moderno. Olha aqui, tá até escrito aqui. Ele não opõe esse antigo ao moderno. Todo grande artista do passado, ele foi moderno dentro do seu tempo. Então, Rafael, ele era moderno em 1510. Velázquez era moderno para 1640. Eles capturam o transitório da sua época. E é por isso que os retratos deles são tão perfeitamente harmoniosos. Justamente pelo fato de que eles conseguem, nos retratos deles, absorver aquilo que estava ululante, aquilo que estava pulando aos olhos das pessoas da sua época. Então, a grande questão é o seguinte: é que eles pintaram as modas, os gestos e os olhares dos seus tempos. Foi isso que eles pintaram de verdade. Eles não pintaram ali uma brincadeira, eles não pintaram ali um requiki, eles não pintaram ali uma mera rememoração anacrônica, uma rememoração de outro tempo, uma memória de outro tempo. Eles não pintaram isso. O que foi que eles pintaram foi uma obra que, apesar de tentar representar algo que aconteceu há muito tempo atrás, carregava consigo os valores da época em que foi pintado. Legal, né? Legal isso. Isso é muito interessante. Então, ai daquele que estuda na antiguidade outra coisa que não a arte pura, a lógica, o método geral. Por mergulhar demais nela, perde a mémoire do présent, certo? Ou seja, ele perde a memória do presente, que é o que verdadeiramente funciona para o pintor, certo? A beleza que você não vê agora, ela não vai estar disponível de novo amanhã, porque ela é fugitiva. A beleza que você não vê agora não está ali amanhã. Perde a memória do presente. Que expressão absurda! Que expressão
perder a memória do que está acontecendo agora. Isso é possível? Para o Baudelaire, sim. Para o Baudelaire, sim. Tá. Para o Baudelaire, isso acontece todas as vezes que você não incorpora valores da sua época dentro da sua arte. Todas as vezes que você vai lá e você fica tentando construir uma memória do seu tempo com base em outro tempo. É uma crítica impressionante. Impressionante. Impressionante, impressionante, impressionante. Certo? Impressionante. Vou dar uma pausinha, vou ao banheiro e já volto. Vocês nem vão ver isto. Agora nós podemos finalmente continuar com o nosso querido Baudelaire. E seguindo agora com a próxima parte do nosso ensaio, a gente vai estudar como é que o Baudelaire observava a arte mnemônica. Tem um capítulo, que é o capítulo 5 da obra. Ele observa justamente como é que o Monsenhor G trabalha. E é um método absolutamente surpreendente. Tá? Assim, o Baudelaire ele vive ali no começo do daguerreótipo, que foi a primeira máquina fotográfica, o primeiro dispositivo fotográfico, e aí que ele observa que, de certa maneira, a memória ela vence, de certa maneira, a fotografia. Por quê? Porque, diferentemente da fotografia, que vai simplesmente aprender um fato e replicar o fato, a memória tem algo de artístico dentro dela. Aquilo que o sujeito lembrava do acontecimento é o que faz com que o acontecimento se torne artístico. Então, a arte, para o Baudelaire, acontece justamente pelo fato de que, quando o Monsenhor G trabalhava, ele simplesmente ia lá e se lembrava do que ele viveu. E a partir desse remember do que ele viveu, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar as formas de vida que foram percorridas na cidade. Então vamos lá. Vamos lá. No capítulo 5, portanto, o Baudelaire ele vai discutir ali como é que o Monsenhor G trabalhava. Como é que era o dia a dia do Monsenhor G. O método dele era literalmente surpreendente. De dia, Constantin Guy percorria a cité. Ele percorria a cidade, ele mergulhava na multidão, ele tomava café nos cafés, ele andava pelos bulevares, ele ia nos teatros, mas ele não desenhava absolutamente nada. Vocês entenderam? Ele não desenhava absolutamente nada. Ele não esboçava, ele não anotava, ele não fazia absolutamente nada. Ele vivia e observava aquele momento. Ele deixava a percepção entrar por inteira dentro da alma dele. Quando ele deixava com que essa percepção entrasse por inteira dentro da alma dele, ele abolia de forma voraz o seu filtro consciente. Certo? E por dentro dessa voracidade pela qual ele abolia o filtro consciente, era o que permitia com que ele, de certa maneira, dissolvesse, de certa maneira, a experiência que ele estava vivendo com aquilo que ele de fato vivia. Vou explicar melhor. Ele dissolvia o que ele sentia ao ver, que era aquilo que era guardado dentro da memória dele, com aquilo que de fato acontecia. Certo? Então, depois, de noite, sozinho, no seu ateliê, enquanto todo mundo dormia, ele simplesmente traduzia aquela memória em imagem. Tem até um fato interessante, é que o Constantin Guy ele percorria a cidade absolutamente embriagado. Ele percorria a cidade bêbado.
Ele percorria a cidade ébrio. Ele percorria a cidade destruído. E aí, agora, na hora em que os outros dormem, ele estava lá debruçado sobre a mesa, lançando sobre uma folha de papel o mesmo olhar que há pouco fixava nas coisas, esgrimando com seu lápis, sua pena, seu pincel. Belíssimo, é um poeta mesmo. É impressionante o quanto o Baudelaire é realmente um poeta. É aqui que você vê no texto dele a literalidade do texto, a beleza textual, a poesia que está dentro desse texto. Eu vou até ler de novo. Agora, na hora em que os outros dormem, ele está debruçado sobre sua mesa, lançando sobre uma folha de papel o mesmo olhar que há pouco fixava nas coisas, esgrimando com o seu lápis sua pena, o seu pincel. Nossa, que maravilha de frase. Que coisa linda, porque ele. Nossa, que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Absurdo isso aqui. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. É maravilhoso isso. Percebam. Ele lança sobre o papel o mesmo olhar que ele fixava nas coisas do dia. A memória ela não é um arquivo morto. Ele é um olhar vivo, é uma coisa que está se prolongando ali ao longo de todo o processo mnemônico do autor. Certo? Então, assim, ela não precisa de um filtro ontológico, ela não precisa de nada disso, ela é o próprio filtro ontológico. Ela retém, de certa maneira, tudo aquilo que é essencial e ela dissolve o acidental dentro do corpo de possíveis representações que foram salvas. Então ele não vai buscar exprimir tudo que ele vivia, mas sim ele busca, cara, impressionante, ele busca, na verdade, mostrar o que ele se lembrava do que ele vivia, o que verdadeiramente tinha marcado o Constant Tanguy como artista. Então vou pegar aqui uma obra dele para mostrar para vocês como exemplo. Acho que é importante a gente mostrar como exemplo. Nossa, exemplo? Isso, exemplo. Vamos lá. Constant Tanguy. Cadê? Eu vou pegar a mesma obra que a gente... Não, vou pegar outra. Ele chegava depois de um dia bêbado e fazia isto. Olha que artista impressionante. É uma coisa surreal, né, pai? Olha isso. Ele chegava aqui absolutamente bêbado. E aí ele fez, por exemplo, ele observou aqui estes sujeitos aqui, né? Essas senhoras conversando com estes guardas. Observe como, de certa maneira, existe uma contingência aqui, né? Existe um cacto, existe algo que torna inútil essa observação, mas que aprisiona o momento vivido dentro da própria representação. Então existe algo de marcado aqui que era único do que o Constant Tanguy estava vivendo quando ele viveu esse momento. Mas observe que ele se lembra, de certa maneira, de tudo aquilo que é essencial, de tudo aquilo que contempla o momento, que contempla a modernidade dele. Isso aqui é impressionante porque, ó, no momento em que ele lembra a forma como era o chapéu do guarda, a forma como ele lembra que era o laço o laço do paninho que recobria os cabelos da mulher, o momento em que ele se lembra da forma, da silhueta da mulher, o momento em que ele se lembra aqui da posição dos pés desta mulher, o momento em que ele se lembra deste momento, desta inclinação específica, de todos esses acontecimentos que estão vivendo aqui dentro desta obra, é aqui que a gente vai ter realmente a construção de um processo artístico eficiente, certo? Então a gente tem aqui uma retenção perfeita do essencial e uma dissolução absoluta do acidental. Muito bom. E aí, justamente por isso que o Baudelaire ele é absolutamente contrário a uma cópia servil, a um puro e diletante copiacionismo. Você simplesmente chegar lá e ser um retratista, você simplesmente chegar lá e você ficar observando e preciso me deter com todos os detalhes aqui nessa... Preciso me deter com literalmente todos os detalhes aqui dentro desse acontecimento. Preciso absorver este acontecimento de uma forma perfeita. Não.
Baudelaire era absolutamente contrário a esse copiacionismo servil. No Salão de 1859 existiam fotógrafos. Se permitir a fotografia substituir a arte em alguma de suas funções, ela a terá logo suplantado ou corrompido inteiramente. Então a fotografia é a contra-arte para o Baudelaire. Por que ela é a contra-arte para o Baudelaire? Ele não é um ludita. Ele não é um imbecil que simplesmente vai lá e fala: "Ah, eu não uso IA porque eu odeio a IA, porque a IA é ruim. Ah, eu não uso computador porque isso aí é coisa do diabo. Eu não uso a foto porque é coisa de imbecil." Ele não é isso, Baudelaire. Ele não odeia a câmera enquanto uma máquina. O que ele odeia é a ideologia por trás dela. A ideia de que copiar firmemente a aparência é o mesmo que captar a verdade daquela aparência. É o mesmo que captar o geist daquela aparência, o espírito daquela aparência, o que está verdadeiramente acontecendo. Para o Baudelaire, o artista que copia a natureza é como um médico que descreve os sintomas sem entender a doença. Então, é o médico que simplesmente vai lá e ignora a experiência vivida de um hemibalismo, por exemplo. O que seria um hemibalismo? O hemibalismo é uma lesão nos núcleos subtalâmicos, que são uma região que estão no subtálamo, que é uma região do tálamo, que é uma região do nosso cérebro, e esses núcleos subtalâmicos, eles são responsáveis por inibir o movimento. Quando a gente tem uma lesão nesses núcleos subtalâmicos, o nosso movimento ele fica não inibido. Dependendo do hemisfério que a gente tenha machucado, se for o hemisfério direito, a gente vai ter, por conta da decussação das pirâmides, uma lesão, na verdade, o sintoma no hemisfério esquerdo, e se a gente tiver uma lesão no tálamo esquerdo, a gente vai ter uma lesão aqui sendo o sintoma no lado direito, tá? E aí o que acontece? O médico ele pode simplesmente pegar e descrever isso. E aí o médico ele chega pro paciente e fala: "Ah, você tem uma lesão no subtálamo, blá 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 blá." Você sabe tudo sobre a lesão, mas você não sabe qual que é a experiência vivida do paciente. Você não sabe o que acontece que ao inibir o movimento, você gera aquele excesso de movimento, que é chamado de hemibalismo, pum, bum, bum, movimento balístico de um lado do corpo e de um membro, e que isso afeta de forma fundamental a experiência vivida desse paciente. Então, sendo afetada a experiência vivida do paciente, o que vai acontecer é o seguinte: o que vai acontecer é que o médico não vai tratar o paciente. O médico vai ser simplesmente um enciclopedista, vai ser simplesmente um bioquímico, vai ser simplesmente um biomédico, sei lá, ele não vai entender a experiência vivida do paciente, ele vai ser um porco laboratorial. Ah, meu Deus, cara. Pro Baudelaire, o artista que somente copia, ele é como este médico imbecil. A fotografia registra o fato bruto. E a arte, ela registra o souvenir, a memória transfigurada. Certo? Todos os bons e verdadeiros desenhistas desenham a partir de uma imagem escrita no seu cérebro. Por quê? Porque a arte do desenhista só ganha personalidade no momento em que o seu cérebro a torna viva. A individualidade daquela obra só acontece pelo fato de que o sujeito precisou viver aquele momento e se lembrar daquele momento. E vivendo aquele momento e se lembrando daquele momento, o que a gente vai ter? A gente vai ter verdadeiramente a obra de arte
se não houver isto. O que a gente vai ter? O fato. A brutalidade do espírito. A gente não vai ter o cérebro do artista. A gente vai ter a mera representação do momento. A beleza da arte é o cérebro do artista. A beleza da arte é o processo criativo. A capacidade de você extrair do transitório o perene. Você conseguir extrair daquele momento o que você rememorava daquele momento. Você, o artista. É isso que te torna um artista. Você não precisa ser replicável como artista e não é desejável que o seja. Muito pelo contrário, a réplica dentro do contexto artístico é um demérito. Porque a originalidade é o fundamento da arte. A beleza do Marcel Duchamp está no fato de que ele é original, não no fato de que ele foi lá e levou um mictório no museu de arte. A beleza do Picasso na Guernica não tá na própria Guernica, mas sim tá na forma como ele absorveu, como ele transfigurou, como ele ressuscitou a Guerra da Espanha. O sofrimento padente das pessoas. Seria muito mais fácil você ter simplesmente tirado uma foto daqueles corpos com traumas perfurantes grotescos. Mas Pablo Picasso representou a decrepitude da guerra na vida humana. Que era a forma como ele, o artista, via essa decrepitude da guerra na vida humana. E é aí que está a beleza da obra de arte. Picasso só é o Picasso porque ele se lembrou do elemento em que ele demonstrava. Isso aí, pai. Isso aí, pai. Isso aí. E aí, Baudelaire evoca um sujeito que é o dandy. Dandy. O que seria o dandy? Certo? O que seria o dandy? Eu já vou dar a palha aqui, que é o subtítulo do nosso slide, tá? Eu acho que eu vou ler o subtítulo e eu vou explicar para vocês, porque nada melhor do que algo que foi bem escrito. A estetização de si como disciplina espiritual e o último heroísmo na era da vulgaridade. Então, imagina só. O que seria um artista para você? Qual é a figura que você vê de um artista? A figura que você vê de um artista é um palhaço da Rua Augusta, eu imagino. É vulgar. Ele absorve a vulgaridade porque tudo aquilo que é vulgar é excessivamente repetitivo. É excessivamente estereotipado. E o dandy é o sujeito que transforma a sua vida em um paradigma estético. Então a beleza do dandismo está na completa transformação do que é o sujeito para uma disciplina estética, para uma disciplina individual, para uma disciplina espiritual, mais do que qualquer coisa. Então o dandy é o sujeito que transforma a sua existência em uma obra de arte, tá? É o sujeito que realmente quebra com a motricidade automática do dia a dia. Não é o imbecil, o palhaço da Rua Augusta que vai lá e se veste com o cabelo roxo. Não é este o dandy. O dandy é o sujeito que realmente encarna os princípios da sua obra de arte. Que realmente encarna o princípio de uma arte memorável, o princípio de uma arte capaz de absorver a fluidez e a beleza dos tempos em que ele está vivendo. É uma arte crítica, vivida, conceitual. Não é uma arte vulgar, estética, plástica, rebeliosa. Uma é uma arte que memoriza, outra é uma arte que vende e que briga.
Uma é uma arte que consolida, outra é uma arte que desconsolida. É uma obra de arte que expulsa, seja pela via excludente financeira, ou seja pela via da briguinha, do piti, pé, entendeu? Então, o que é o conceito de dandy? A gente precisa de uma definição precisa. Porque a palavra dandy, hoje em dia, ela evoca um erro. Tá? A palavra dandy, hoje em dia, ela evoca ali uma imagem que muitas das vezes ela é errada, é uma imagem errônea. O que é o dandy hoje em dia? O dandy é um sujeito vaidoso. O dandy é o vaidoso. Quando vocês pensam em um dandy, vocês pensam provavelmente em alguém que é fútil. Vocês pensam, por exemplo, em alguém que é excêntrico, que alguém é preocupado com a roupa, que alguém é exatamente assim. Eu vou trazer uma imagem de um dandy aqui para vocês. Este aqui é o dandy. Ó, este aqui é o dandy. Certo? Este aqui é o dandy moderno. Certo? Não, esse é o dandy baudelairiano. Esse é o dandy que o Baudelaire estava falando. E aí a gente pode ter também este dandy aqui, ó. A gente pode ter este sujeito. Olha só. Este sujeito aqui pode ser um dandy moderno. Ou a gente pode ter também um outro sujeito, que também possa ser um dandy. Ai, qual é o nome do cara do BBB que dança? Lembrei. Luciano Floss. Juliano Floss, não Luciano, droga. Estes três sujeitos são dandies. Dandies de tempos distintos. Certo? Estes são dandies. Meu Deus, eu não tô entendendo nada. Como assim? Esses três sujeitos são dandies? O que há entre o homem gordo de terno, o que há entre esses sujeitos avaidosados aqui, e o que há entre o Juliano Floss, que existe e que categoriza o dandy? Esse sujeito aqui é uma seta. Esse sujeito aqui é uma seta. E esse sujeito aqui também é uma seta. Tal como um monge, certo? Ele não cultiva essa aparência exótica, eles não cultivam essa aparência exótica aqui por uma vaidade, mas sim eles cultivam essa aparência exótica por uma pura disciplina espiritual, que é justamente fazer da sua própria existência uma obra de arte. Então esse sujeito aqui, ele anda ao longo da rua e ele é uma obra de arte. Esse sujeito, ele é uma obra de arte. As pessoas olham para ele cotidianamente e falam: olha esse sujeito, que sujeito curioso. Olha que fulano curioso. As pessoas olham para esse sujeito aqui e falam assim: olha que sujeito gostoso, olha que sujeito curioso, olha que sujeito dele, olha que sujeito diferente, olha que sujeito estranho. Olha que sujeito mais mal vestido. Olha que sujeito mais diferenciado. As pessoas olhavam para isso aqui na época de Baudelaire e falavam assim: olha que fulanos curiosos. Olha que pessoas curiosas. Olha que pessoas diferentes. Olha que pessoas vaidosas, olha que pessoas fúteis, olha que pessoas que só se importam com a sua própria aparência e não se importam com os costumes e as réguas morais que envolvem as vestimentas do mundo vivido. Olha isto que absurdo, olha estas pessoas. Para o Baudelaire, essas três pessoas, elas oferecem, deixa eu ver se eu consigo diminuir eles e deixar aqui embaixo. Ó, vou deixar eles aqui embaixo, os nossos dandies. Vou deixar eles espalhados por aqui, os nossos dandies.
Ó, vou deixar os nossos dandies, eles estão espalhados por aqui, os dandies. Ó. Pronto. Os nossos dandies estão espalhados por aqui. Eu posso até aumentar longitudinalmente nosso dandy. A gente faz aqui um layout aqui da hora. Enfim. Aí, o que acontece? Pro Baudelaire, então, esses sujeitos, na verdade, eles tinham um último heroísmo contra aquilo que é a vulgaridade. E o que é essa vulgaridade? Essa vulgaridade é justamente a moda cotidiana, o jeito que eu tô me vestindo. A forma como eu tô me vestindo. Eu não tenho a pachorra de andar deste jeito aqui no meio da rua. Eu não tenho a pachorra de abrir uma caixa de charutos Coíba e um terno absurdo Valentino e andar com este terno absurdo Valentino na rua, porque as pessoas vão me olhar e vão falar: olha que sujeito curioso, eu não sou um asceta, eu não sou um monge, a minha vida não é uma obra de arte, eu sou apenas um simples professor, certo? E se você quiser ter aula, aqui ó, a gente vai ter aqui, eu vou vir até aqui ó, se você quiser ter aula com um simples professor, que não é um dandy, justamente por não ser um dandy, o professor oferece aulas, tá bom? Aulas. Se você quiser ter aulas, você vem aqui e você manda mensagem diretamente no meu WhatsApp. Você vai penetrar na minha intimidade, olha ele. Você vai penetrar na minha intimidade, olha ele. De novo, você vai penetrar profundamente na minha intimidade para que você consiga ter aulas comigo. E eu tô aqui oferecendo abertamente, olha ele, a minha intimidade. Então, vamos voltar. Então, a grande questão do dandy é que o dandismo é uma instituição vaga, tão bizarra quanto o duelo, muito antiga, pois César, Catilina, Alcibíades nos fornecem tipos resplandecentes de dandies. Reparem, ele associa o dandy a César, ou imperador mesmo, Alcibíades, não a costureiros. Ele literalmente refere esses sujeitos a líderes cuja existência inteira era como se fosse uma obra. Ele refere como se fosse cada gesto, cada decisão, cada aparição pública era cuidadosamente composta. Um dandy, então, ele é uma visão, ele é herdeiro dessa tradição numa era em que não há mais guerras gloriosas, nem senados romanos, só a vulgaridade da democracia comercial. Como assim? O que você falou? A grande questão é o seguinte: o dandy, ele é o herdeiro de uma tradição heróica, de transformar a sua própria vida de arte a sua própria vida numa obra de arte. A sua vida e a sua arte perfundem um baralhamento impressionante. A vida e a arte, elas fazem como se fosse um composto de luz e sombra, como se fosse um composto de protocooperações individuais ali que fazem com que os sujeitos vão se perfundindo e se transformando quase que numa obra de arte motriz, quase que numa obra de arte transformada. E não é obra de arte que você vai lá com o seu corpo, artes do corpo, blá blá blá, e você vai lá e tem um espetáculo. Você vai lá e tem um dia específico para se apresentar. O dandy, ele anda assim. O dandy, ele vive assim. O dandy, ele é assim. Entende? Isso é a grande beleza. E Baudelaire, então, ele descreve 3 dimensões do que compõe esse dandy. Primeiramente, a sese. Esses seres, eles não têm outro ofício. Estes seres aqui, ó, estes seres, eles não têm outro ofício senão cultivar a ideia do belo em sua própria pessoa. Segundo, estes seres têm uma espécie de culto a si mesmo. São estoicos. E eles podem sobreviver à busca da felicidade no outro. Eles não buscam a felicidade no outro. Eles são heróis de si mesmos. Por isso que eles são chamados de vaidosos, fúteis, prepotentes. Mas os dandies são contextos vivos. Os dandies são células motrizes da existência humana. Isso é a beleza do dandy. O dandy, ele se constrói, o dandy, ele se afunila, o dandy, ele se elabora o tempo inteiro como uma peça artística digna de ser valorizada. E existe também um heroísmo residual no dandy, que é o terceiro elemento que o Baudelaire descreve. O dandy, ele surge geralmente em épocas de transição.
Por exemplo, quando a aristocracia decai, a democracia de massa ainda não impôs uma uniformidade total. Então, esse sujeito, por exemplo, que está entre o quê? Ele está entre o período destes dois sujeitos. Você consegue observar isso? Este sujeito aqui é mais dandy do que esses outros dois até. Porque este sujeito aqui é como se ele estivesse assim, ó. Este sujeito aqui, ele apresenta esse heroísmo residual, porque ele apresenta valores deste tempo aqui, ele representa a estética prefigurada deste tempo aqui, ignorando absolutamente a vulgaridade deste tempo aqui. O Juliano Floss também faz isso, de certa maneira, porque num tempo em que todos estão sendo esquisitos, Juliano Floss é o único reduto da normalidade. É isso, cara. Entendeu? O Juliano Floss é um dandy. Sem absolutamente sombra de dúvida nenhuma. O Juliano Floss é um dandy. Sem absolutamente sombra de dúvida nenhuma. Ele transforma a sua vida de arte em uma obra a ser contemplada. A forma como ele transforma a sua vida em uma obra de arte a ser contemplada é o que configura o dandismo. O dandismo, então, ele é o último lampejo do heroísmo nas decadências. O dandismo é um sol poente. Como o astro que lhe declina, é soberbo, sem calor e cheio de melancolia. Sol potente, sol poente. Essa é uma das imagens mais bonitas de toda a obra de Baudelaire. O dandy ele é soberbo, majestoso, imperioso, mas sem aquele calor. Ele não tem o calor de ter que ficar brigando com as outras pessoas, porque ele é cheio de melancolia, porque ele sabe o que ele está perdendo. Esses sujeitos aqui, ó, eles sabem o que eles estão perdendo. Isso é a grande questão desses dandies. Eles sabem que eles estão perdendo a completa aceitação da comissura social. Meu Deus, o que é isso que você falou? Eles estão perdendo a completa aceitação da sociedade. Eles perdem isso no momento em que eles assumem essa categoria dândica, essa categoria de dandies. Então, o dandy não é um narcisista e não pode ser um narcisista. O dandy, na verdade, ele é a própria recusa de aceitar que a condição humana se esgote dentro da utilidade pura. Esses sujeitos absolutamente são inúteis. Inúteis, inúteis. Então, eles são, na verdade, um protesto ontológico contra a ideia de que a vida serve apenas para funcionar. É um protesto ontológico. Então eu costumo dizer que, na verdade, o dandy ele é o monge laico da sociedade. O dandy ele é um monge, ele é aquele sujeito que anda na sociedade chamando a atenção, sendo ostracizado, destruído, açoitado absolutamente, achincalhado, torto. Voltai, dandy, voltai ao vosso covil imundo, voltai. Voltai ao lugar sujo e que da onde você veio. Voltai. Voltai achincalhado, voltai de modo torpe, miserável. O dandy ele é um monge. Ele suporta que a sua existência não seja aceita, justamente pelo fato de que ele precisa que a sua existência se esgote da utilidade. Ou seja, ele não quer que a sua existência tenha utilidade em si. A vida dele é uma obra de arte e a obra de arte é inútil. Por isso que ela é bela. Não há utilidade alguma nesta aula, não há utilidade alguma na escola de Atenas. Não há. Por isso o dandy é importante.
porque ele encarna em si a ideia deste inútil, este inútil poderoso, este sol potente. E o Dante tem uma tripla camada. Ele vai ter primeiramente uma camada sociológica. Então, geralmente, por exemplo, ele surge ali quando a aristocracia decai, a democracia ainda não se impõe. Ele é meio que um monstro de transição, o Dante do Baudelaire. Além disso, ele tem uma certa diletação ética, então ele pratica uma certa ataraxia estética, ou seja, uma certa imperturbação estética. Ele não se perturba pelo vulgar, pelo mercantil, não existe perturbação neste sujeito, não há perturbação neste homem, certo? E ele tem também uma certa dimensão metafísica, justamente pelo fato de que o ser dandy é, na verdade, um não ser utilitarista, certo? Ele faz um protesto ontológico contra o reducionismo humanístico funcional. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele faz um protesto ontológico contra a ideia de que a existência humana tem que ser funcional e que tudo que corrompe a existência humana é a não funcionalidade. Porque para o Dante é o contrário. Tudo que corrompe a existência humana é propriamente a utilidade. Agora, vamos para uma parte em que Baudelaire te elogia mulheres. Baudelaire elogia de forma veemente todas as mulheres e todos os sujeitos que se apropriam do uso de maquiagens. Maquiagens. Ah, maquiagem. Maquiagem. Isso, maquiagem. Maquiagem? Isso, maquiagem. Maquiagem, pai. Maquiagem. Isso, não. Maquiagem. Não, maquiagem. Por favor, por favor, para. Tá bom. Ele faz, então, um elogio à maquiagem. Já vou jogar aqui a carta. Eu já vou direto, não vou fazer essa pequena introdução. A questão é o seguinte, quem que era o filho da mãe que na época do Baudelaire era absolutamente refratário ao uso de maquiagem pelas mulheres? Eu vou ajudar vocês. Vocês já devem ter ouvido falar, eventualmente, que Jean-Jacques Rousseau era um defensor nato da ideia de que a natureza era a mãe de todas as belezas, que a natureza era a mãe de todos os bons princípios, e que, portanto, tudo aquilo que se assemelhava à natureza, seja socialmente, ou seja psicologicamente, ou seja esteticamente, era uma coisa boa, certo? Para o Jean-Jacques Rousseau, portanto, com base nessa ideia naturalista, com base nessa ideia, como posso dizer, essa ideia absolutamente naturalista de que o belo está no natural e que o natural está em nós, ele abominava a maquiagem, certo? E aí o capítulo 11, que é quando ele fala da maquiagem, é talvez aquele que é o mais provocador do ensaio. Porque Baudelaire ele vai atacar diretamente o Rousseau por causa dessa ideia do Rousseau de defender a natureza e não defender a maquiagem. Ou melhor, ele não critica só o Rousseau. Ele não se contenta em criticar só o Rousseau. Mas ele contenta-se em criticar toda a tradição rousseauiana que defenda que a natureza é boa e que a civilização é, na verdade, a corruptela do homem. Baudelaire inverte completamente essa lógica. Ele faz uma inversão, uma circunvolução absoluta destes valores. Dizendo, a natureza não pode aconselhar senão o crime. É a filosofia, falo da boa, é a religião que nos ordena alimentar pais pobres e enfermos. A natureza nos manda espancá-los. Vou ler em francês, porque o francês é uma língua bonita. La nature n'est pas conseillère quelqu'un. C'est la philosophie, c'est la religion qui nous ordonnait de nous des parents pauvres et infirmes. La nature nous commandait de les assommer. A natureza nos manda espancá-los. E é verdade. É verdade isso. É verdade. A ideia da propícia hierarquia que diminui, de certo modo, as desigualdades entre os homens. Não é o fato da gente
tornar os sujeitos absolutamente iguais, porque na natureza não existe a hierarquia real, né? A igualdade real. Nós não somos iguais perante a natureza. É uma própria questão de seleção natural. Um pequeno tigrinho açoita uma zebra enorme, justamente pelo fato que ele nasceu assim. Então existe ali um princípio de uma certa origem das desigualdades naturais dentro da própria natureza. Existe a origem da desigualdade entre os homens é a natureza, não a civilização. É isso que o Baudelaire defende. Isso aqui é uma bomba, né? Baudelaire, então, ele diz que a natureza ela é um instinto, um egoísmo, uma brutalidade. E tudo que é verdadeiramente bom no ser humano, cuidar dos fracos, alimentar os doentes, praticar a justiça, blá, 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 é, na verdade, artificial. Nada disso veio de fato da natureza. Tudo que é bom no mundo veio, na verdade, como sendo um produto da razão, da cultura, da religião e do esforço deliberado para que a gente conseguisse evoluir a civilidade. Então a bondade, ela é sempre um artifício contra a natureza. Porque, de novo, a natureza ela é brutal, a natureza ela é suja, a natureza não é boa, a natureza é terrível. E é aqui que entra a maquiagem. Nesse fato de que a virtude ela é sempre artificial. Pro Baudelaire, a maquiagem ela não é uma mentira, não é uma falsidade estética. Não, muito pelo contrário. Ela é o símbolo visível que a vocação humana tem de superar a natureza. Quando uma mulher se maqueia, um homem se maqueia, ela está fazendo, na verdade, exatamente o contrário do que a civilização faz, do que a natureza faz. Que a natureza deixa a gente velho. A natureza deixa a gente cheio dessas rugas horrorosas. Eu vou até pegar a câmera da minha face aqui, que eu consigo focar. Essas rugas horrorosas aqui. Olha a ruga, olha a destruição absoluta das gengivas, olha as orelhas carcomidas pela natureza, olha os telômeros, olha que absurdo, olha que o câncer, a pele, a destruição absoluta do ser, ó. Olha que dor, olha meu ouvido, olha que coisa horrível. Quando eu tinha 17 anos, nada disso acontecia. Quando eu tinha 17 anos, não existia essa contrição natural contra mim. Essa antinatureza contra mim. Isso não existia. Isso é um absurdo, isso não existia, certo? Porque a natureza foi cruel comigo. A natureza me destruiu. A natureza acabou com a minha vida. A natureza me matou. A natureza mata. A natureza destrói. A natureza corrompe. A natureza envelhece. A natureza desforma. Essa é a natureza. A natureza é uma violência contra o que é o ser vivo. A natureza, na verdade, ela é o princípio fundamental da destruição e do caos. A natureza ela é baseada no caos. A natureza ela é baseada em tudo isso. Então, sendo ela baseada em tudo isso, o que nós verdadeiramente vemos em Baudelaire é uma crítica a isso. E tudo que é bom é um artificial. Tudo que é bom é o absurdamente artificial. Que nem a maquiagem. A maquiagem é o absurdamente artificial. A maquiagem é o grotesco. A maquiagem é o perfeito. Certo? A maquiagem, na verdade, ela é um símbolo do quê? De transformar a matéria bruta em algo que é mais elevado. Então, a maquiagem pode ser tratada aqui como sendo uma metáfora. Uma importante metáfora ontológica. A maquiagem defende fundamentalmente a ideia de que toda a civilização é um artifício contra a barbárie natural. Certo? Ela é um artifício contra essa barbárie natural. É isso que é a maquiagem. A maquiagem é um artifício contra essa imbecilidade da alma humana. E por causa disso, então, ele trata a maquiagem como sendo um sacramento laico. Vamos ler. A mulher está no seu direito e cumpre mesmo uma espécie de dever ao se aplicar a parecer mágica e sobrenatural. É preciso que se espante,
que se cante. Ídolo deve se dourar para ser adorada. Então, para o Baudelaire, há uma inversão completa daquilo que é o senso comum. Para o Rousseau, o rosto natural é o rosto verdadeiro e a maquiagem é o engano. Para o Baudelaire, o rosto natural é um rosto deformado, é um rosto animalesco, é um rosto horroroso, certo? E a maquiagem é, na verdade, quase que a mesma coisa que o batismo, que o crisma para um católico. Ela é um sacramento. A maquiagem ela é sacral. Então, sendo ela sacral, ela é uma espécie de transformação, de elevação do homem. Elevação do homem aos céus da estética. Enquanto que os sacramentos religiosos são uma elevação do homem, são a materialização de são uma ferramenta para que você consiga ir para o céu, certo? Uma ferramenta material para que você consiga ir para o céu. Para o Baudelaire, a maquiagem, ela é o quê? Uma elevação. Ela é uma ferramenta para que você consiga subir ao longo do corpo grande da existência. Para que você consiga ter ali um engodo, um enlevo, para que você consiga ter uma elevação espiritual e estética muito maior do que aquela que você teria se você não fosse maquiada. Então a maquiagem, novamente, ela é uma metáfora ontológica aqui para o Baudelaire. Toda a civilização. Então, assim, na verdade, antes de falar da metáfora ontológica, o Baudelaire, então, ele subsume essa questão da maquiagem para praticamente tudo. Então, por isso que ela é uma metáfora ontológica. Toda a civilização, toda a moral, toda a arte, toda a educação é, no fundo, uma forma de maquiagem. Quando a gente se educa, a gente está, na verdade, maquiando a bruteza do espírito. Quando a gente se maquia com, sei lá, pó de arroz, a gente está, na verdade, disfarçando a bruteza da nossa face. Quando a gente, enfim, cria uma moral, a gente está, na verdade, maquiando a bruteza do nosso, enfim, da nossa vontade de matar as pessoas. Então, a maquiagem é sempre um artifício contra esta forma de barbárie natural. E é por isso que esse capítulo ele é tão importante, porque ele conecta a estética à ética. Quando a gente tem um paradigma estético, a gente tem necessariamente um paradigma ético. Quando a gente se maquia, a gente eleva o nosso espírito, a gente eleva a condição humana. Então isso é ético agora. Isso pertence ao ethos, isso pertence à forma cotidiana de viver. O belo e o bom, para o Baudelaire, são excessivamente antinaturais. A mesma moralidade que foi criada pelos homens para regular a brutalidade dos homens, porque porque o homem é o lobo do homem, é a mesma coisa que a maquiagem faz com as pessoas. Então existe uma conexão entre o estético e o ético dentro da visão baudelairiana. E agora, eu queria perguntar aqui para vocês, antes da gente partir para a nossa herança filosófica do Baudelaire aqui, tá? Principalmente sobre esse conceito de modernidade. Existiram alguns comentadores célebres que falaram sobre Baudelaire, que leram Baudelaire, ou que simplesmente tiveram ideias parecidas com as de Baudelaire. Filósofos contemporâneos. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar um espaço aqui para que vocês se perguntassem, né? Vocês se identificam mais com a visão russoniana, de que o natural é o verdadeiro, o bom, o real? Ou vocês se conectam mais com a visão baudelairiana, de que o rosto natural é uma desfiguração, uma destruição, e que a natureza humana precisa de correção? Com quem vocês concordam? Eu vou buscar uma água. Eu quero a resposta aqui embaixo. E aí, responderam? Bom, a gente pode continuar então. Podemos continuar aqui então. E qual foi a herança filosófica do Baudelaire? Como, na verdade, a fortuna crítica recebeu Baudelaire, principalmente na contemporaneidade,
Então a gente vai ter ali Foucault, Walter Benjamin, Giorgio Agamben, que receberam e comentaram a obra de Baudelaire. E principalmente eles comentaram nessa questão do conceito de modernidade. Esse foi o conceito chave, conceito ápice para que o Baudelaire se deslindasse dentro das maravilhosas veredas da filosofia. Como a gente já viu aqui nessa aula de hoje, por sinal. Tá? Eu me lembro como se fosse hoje que eu tinha dito isso. Então vamos lá. Baudelaire morreu em 1867, mas a posteridade do seu ensaio é imensa. 3 filósofos do século XX, como eu citei para vocês, assim, leram e mencionaram e observaram o pintor da vida moderna como se fosse um texto fundamental, como se fosse um texto realmente digno de ser comentados por esses filósofos. Por mais críticas que eles tenham, por mais imoralidades que eles tinham tido na vida, é impossível não tratar Foucault como se fosse um filósofo enorme. E é por isso que eu vou começar falando sobre o Foucault. Em 1984, Foucault escreveu um ensaio chamado Qu'est-ce les lumières? O que são as luzes? Onde ele faz justamente uma releitura do texto do Kant. Esse foi um dos últimos textos que o Foucault escreveu antes dele morrer. E aí, neste texto, Foucault faz uma releitura do Baudelaire, certo? E ele coloca no centro do texto, o que é a iluminação, a figura, né, do Baudelaire. Ele extrai, então, que para o Baudelaire, a modernidade ela não é só um período, a modernidade não é só um local onde a existência humana está fluindo, mas sim, na verdade, a modernidade é uma atitude perante a vida. É um ethos. É um modo de se relacionar com o presente. Certo? Então, citando Foucault, para Baudelaire, o homem moderno não é aquele que pertence à descoberta de si mesmo, de seus segredos e da sua verdade oculta. É aquele que busca inventar-se a si mesmo. Inventar-se a si mesmo, não descobrir-se. É uma diferença enorme, porque descobrir-se pressupõe algo que já aconteceu no passado. Agora, inventar a si mesmo pressupõe que você é, na verdade, uma obra em construção. Então, o sujeito moderno, para Foucault, no comentário, para o Baudelaire, na perspectiva do Foucault, ele não tem essência. Ele tem, na verdade, um projeto. Então, o sujeito moderno é um dandy. O verdadeiro modernismo e a verdadeira construção de si é o dandismo axiológico, é o dandismo de valores. E é isto que é importante se levar. A ideia de que a modernidade é uma atitude, é um ethos, é uma forma de ver e vivenciar o mundo. A modernidade, ela não é meramente um processo, um local, uma conjectura, mas sim ela é uma forma de ser, uma forma de estar no mundo para o Foucault. Então, o Baudelaire, para o Foucault, ele é um dos precursores ali de uma certa estética da existência, que tem várias estéticas da existência, principalmente nos textos do cuidado de si, na hermenêutica do sujeito, em vários outros textos Foucaultianos, certo? E a ideia da liberdade, da autoconstrução nietzscheana, tá? Eu coloquei essa parte do Nietzsche aqui só para ser uma erudição adicional, mas o Foucault é direto, é objetivo ao citar e falar sobre o Baudelaire. E o Walter Benjamin? O Benjamin vai ainda mais longe do que o Foucault. Ele faz do Baudelaire o protagonista do maior projeto intelectual do século XX, que é o Passengerwerk, que aconteceu entre 1927 e 1940, que é chamado de O Trabalho das Passagens, certo? Que foi de 1927 a 1940. Para o Benjamin, o Flaner não é apenas um esteta. Ele é, na verdade, um diletante, ele é um dialético.
Ele vê na mercadoria das vitrines a promessa e a ruína simultânea da modernidade. Ele é, na verdade, um apreciador e um crítico ao mesmo tempo para o Walter Benjamin. Ele vê no brilho a decadência. Ele vê naquele consumo, naquela vida, na modernidade, ele vê a completa decrepitude do ser. Ele vislumbra isso. E, ao mesmo tempo, chora por isso. Por isso que ele é um dialeta. Lembra que a dialética é um processo onde há, mas não há, geram B. Então, existe aqui um processo de síntese, de construção. Então, o que é o A para o estético? O que é o A para o dialeta? O A é o vislumbre do mundo cotidiano, vislumbre. E o que é o não A? É a completa choradeira sobre esse mundo, é a completa tristeza perante esse mundo, é a completa observação do quanto este mundo fez mal para a sociedade humana. Então me parece que, para Walter Benjamin, o Flaner me parece baseado pela uma ideia de contrário. Ele vê no brilho a decadência, e que é o que Benjamin chama de imagem dialética. Que é o quê? Esse instante em que o passado e o presente se cristalizam numa constelação legível. Ele consegue ter essa imagem dialética, certo? O Walter Benjamin ele observa que o dialétique, ele vê, o sujeito dialético ele vê duas naturezas na mercadoria, por exemplo, no mundo, e mais do que isso, ele vê também o mundo como se fosse uma imagem dialética, um instante em que o passado e o presente estão automaticamente se cristalizando. Isso daqui é uma imagem dialética, onde a sedimentação e a protusão, dilatação, se cristalizam. E o que seria a aura? É o olhar que tenta reter alguma coisa exatamente no momento em que essa coisa tá para desaparecer. Então, para Walter Benjamin, o pintor da vida moderna, o flaner, aquele que executa a flanerie, Constant Tanguy, o sujeito que consegue absorver a vida moderna, que nem Baudelaire colocou, é um sujeito que tem um olhar que é uma aura, que é um olhar que consegue aprender o que está prestes a desaparecer no momento em que está para desaparecer. Cito Benjamin, na obra Charles Baudelaire, que Benjamin comenta. Baudelaire havia dirigido à cidade o olhar do alegorista, o olhar do estranhado. Tudo aquilo que a gente já viu, Walter Benjamin confirmou hoje, aqui. Então eu não estou falando besteira. Ou Walter Benjamin está falando besteira, você que sabe quem você vai criticar. Para Benjamin, Baudelaire, então, vê a modernidade como ruína no instante em que ela brilha. Ele consegue aprender a coisa que está acabando no momento em que ele exatamente começa a acabar. Tem aura. Por fim, Giorgio Agamben, num texto que fala sobre o que é ser contemporâneo. Que cosa é il contemporâneo? O que é o contemporâneo? Não o que é ser o contemporâneo. Erros de tradução. Italiano não é a minha linguagem mestra. Por mais que eu tenha uma origem italiana, o italiano foge de mim. Tal como eu tento me aproximar dele. É uma repulsa contínua e constante. É quase como se fossem duas cargas iguais se juntando. Elas têm uma repulsa contínua e constante. Este é o italiano, este é o Otávio. Eles se repulsam o tempo inteiro. Giorgio Agamben, então, ele prolonga aqui Baudelaire. Citando, contemporâneo é aquele que mantém o olhar mantém fixo o olhar no seu tempo para perceber não as luzes, mas o escuro. Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o feixe das trevas que provém do seu tempo.
Então, ser contemporâneo não é estar ali atualizado, não é saber as novidades, é na verdade manter uma distância íntima com o presente. Vendo ali dentro deste presente todas aquelas contradições, todos os seus processos de oposição dialética, todos os seus processos de elucubração e todos os seus processos de invalidação. É isso, na verdade, que a gente consegue ver dentro do Giorgio Agamben. Uma ideia de que a contemporaneidade ela se esvai à medida que a gente vai tendo. Ela, na verdade, ela se deslinda, ela evolui à medida que a gente vai tendo uma postura crítica sobre o mundo. Certo? Então, é pertencer ao tempo sem aderir a esse tempo. E é exatamente a não coincidência do convalescente do Baudelaire que a gente falou. É aquele sujeito que está no mundo, mas vê o mundo como se estivesse acabando de chegar nele. Ele vê o mundo como se fosse uma novidade. E justamente por não se aderir cegamente, ele vê o que os outros não veem, que é o que o convalescente faz, que a gente viu. O convalescente é o sujeito que acabou de sair do hospital depois de muito tempo no hospital com sua meningioma grau 3. É aquele sujeito que volta a ver o mundo. Só que aquele sujeito ele volta a ver todo mundo. Geralmente ele tem uma visão positiva porque ele já viveu o mundo antes. Mas a criança, por exemplo, que também tem uma certa convalescência, ela consegue ver as mazelas do mundo também. Consegue ver que o papai dela não é tão bom quanto ela pensava, consegue ver que a árvore não é tão legal quanto ela pensava porque tem espinho. Enfim, a criança consegue perceber tudo isso. E a contemporaneidade abarca esse processo de percepção. Beleza? Muito bom, então. Então, o que Baudelaire nos pede concretamente, então, né? Qual que é a lição para a vida que a gente tem com esse nosso vídeo? Que eu acho que é a parte mais importante. O que Baudelaire pede pra gente quando a gente está prestes a atravessar mais um dia? Baudelaire pede atenção. Eu vou encerrar com a mensagem que para mim é talvez o coração de todo esse ensaio. Tá? E para formular eu vou pedir emprestado, né? Eu não gosto de pedir muito emprestado frases, mas assim, eu vou pedir emprestado uma frase. Que é o quê? A frase de Simone Weil, que é a atenção é a forma mais rara e mais pura de generosidade. Pense nisso. Eu ainda quero fazer medicina, então para mim isso é muito importante. Quando você presta atenção de verdade a alguém, quando você olha para a pessoa, quando você realmente vê ela, isso é um ato de amor. Quando você olha para uma rua e realmente vê a luz que incide naquele momento, isso é um ato de beleza. E o que o Baudelaire pede é exatamente isso. Primeiro, ele pede que você recupere a percepção de uma criança. Não a ignorância, a imbecilidade da criança, mas sim a capacidade de se espantar com as coisas que você está vendo. Por quê? Porque a criança ela não vive o repetitivo e mecanicístico hábito, mas sim ela vive todos os dias o torpor, a impressionabilidade, a beleza, ela vive todos os dias tudo isso, certo? Quando você está ali no hábito, você está sempre anestesiado, cego para aquilo que a vida tem para te fazer. Segundo, não despreze o seu tempo, cara. A beleza que te compete, ela tá exatamente aqui. Nas ruas, no rosto, nas luzes da tarde, no apagão da noite. Ela não vai estar amanhã. Terceiro, faça de si mesmo uma obra de arte. O Dandy, ele nos ensina que a existência é matéria a ser formada, não apenas vivida. Você pode atravessar a vida como um passante só, reagindo aos obstáculos da vida, ou você pode literalmente pegar e aproveitar a vida, se diluir na vida, como se você fosse um flaner. Quarto, olhe para o efêmero como se ele fosse eterno. Porque no instante que você vê com toda a atenção, ele é eterno. Isso é a beleza. Quando você tá ali com aquele seu familiar que você ama muito, dá até vontade de chorar aqui, porque me lembra uma pessoa que eu olho para ela todos os dias que ela tá sentada numa cadeirinha dela. E aí às vezes eu me vejo pensando, né? E se aquele momento deixar de existir? Eu tento fazer bastante esse processo, essa tentativa de transformar aquele momento efêmero em um momento eterno.
Eu adoraria que aquele momento fosse eterno, mas ele não vai ser. Mas eu tento sempre transformar aquele momento em um momento eterno. Olhar para aquela pessoa, amar aquela pessoa, porque eu sei que ela não vai estar por aqui durante mais muito tempo. Então é isso. É olhar pro efêmero como se ele fosse o eterno, certo? Transformar cada instante que você vê em um instante que seja alguma coisa. Então, o meu convite final aqui é você lutar sempre contra a anestesia do cotidiano. Vou citar o Baudelaire. Constant Tanguy, ele busca esse não sei o que nos permitiremos chamar de modernidade. Trata-se, para ele, de extrair da moda o que ela pode conter de poético no histórico. De tirar o eterno do transitório. Essa tarefa não deve ser do artista. Todo ser humano que presta atenção no próprio instante, que recusa a anestesia do hábito, está fazendo o que o Baudelaire pedia, extraindo o eterno do transitório. Essa é a forma mais alta de presença, de gratidão e de, como Baudelaire diria, de beleza. De beleza. Então, a gente viu aqui, fazendo uma síntese da arquitetura do ensaio, dupla composição do belo, a ideia de convalescência, a ideia de modernidade, o dandismo, a maquiagem, a arte mnemônica, não a arte copiosa. E todos os eixos, eles convergem para esse mesmo imperativo. Uma atenção radical ao presente como acesso ao eterno. Essa dupla composição do belo é o eixo fundamental da obra do Baudelaire. Então, que cada dia seja uma convalescência. Que cada olhar seja uma inauguração. Obrigado.